Galera, Zé Eduardo da Heroes Park. Fala, Edu! E hoje nós estamos aqui com o Léo. Se apresente para os nossos convidados, Léo. Fala, galera. Aqui é Leopoldo Vieira da Heroes Park. Demos um golpe de estado hoje em Nilson e Rafa. E a gente vai fazer uma dinâmica diferente, né, Edu? Vamos fazer uma coisa diferente. Nós tiramos, então, os Rafa e o Nilson, que vocês já estão acostumados, para fazer um programa diferente aqui, especial para vocês. Então, quero agradecer aqui a presença dos nossos convidados. Sejam muito bem-vindos. Valeu. Muito feliz de estar aqui, finalmente. Enfim. Chegou a hora, né? Léo, explica pra galera quem são as pessoas que vão passar por esses próximos 3 programas especiais que a gente vai fazer aqui. Vamos lá. Tô chamando de Rapidinha com os Heads. Rapidinha com os Heads. Gostei. É a ideia sexy. da gente. É sexy. A ideia da gente trazer a galera que tá por trás da Heroes Park. Mostrar um pouquinho a trajetória dessa galera que tem uma super experiência no mercado. E às vezes eles ficam nos bastidores, mas aqui é hora da gente escancarar a cozinha. Sim. E mostrar o que tá rolando. Boa. Então estamos aqui com o Bernardo, cofundador da Heroes Park e diretor de produto. Boa. O cara vai contar aí tudo o que acontece por trás da plataforma da Hero. A hora de pedir features é agora. Pra gente. E estamos com o João Santos, Head de Design de Produto na Hero e fundador do Design Ops Lab. Aí, tem que prazerzão tá aqui, hein? A gente tem que saber mais sobre isso, hein, João? Esse nome é espetacular. O pessoal já tá curioso pra saber o que é isso. Com certeza. Galera de peso aqui de produto, então se você também é de produto ou se você quer saber de tecnologia, esse é o episódio pra você. Eles vão revelar tudo o que acontece. Chama nós. Sim. E estamos muito ansiosos pra ver como é que isso vai se desdobrar. Então, bem-vindos a Rapidinha com Heads. Adorei. A gente já tá preparado pra esse episódio que tem muitos comentários pedindo coisa. Temos. Vai ter muita gente pedindo features diferentes Pedindo ali, tudo, todos né? os clientes falando coisas. Então vocês fiquem espertos que... Eles devem vocês passar querem- por isso o dia todo. Alô, A gente gosta, a restante gente do gosta. time de produto da Hero, fica atento aí no chat. Esse que é o hoje episódio. tem. Não, mas a gente gosta de feedback, pode ficar à vontade. Boa. E a relevância deles estarem aqui é porque quando a gente fala de infoproduto, a gente fala de tecnologia, não só a plataforma por trás disso, né? Mas o produto em si, o produto digital já traz esse viés da tecnologia. Então é muito importante para quem está assistindo a gente entender que se você é de produto ou não, esse papo é relevante porque você precisa entender desse tema. E por isso que a gente trouxe vocês dois aqui. E eu queria começar com aquela pergunta, aquela de sempre. Aquela clássica. Vamos lá, vamos ver como que eles vão conflitar entre si ou se haverão conflitos. Mas a ideia é a gente responder pra galera. E aí, esse negócio de ficar rico no digital? É real? É balela? Vocês já viram isso? Conhecem pessoas que já ficaram ricas? Tem amigos, né? Tem amigos que são? Tem até Tem amigos que são. Tem amigos que são. Boa, vou começar então. Totalmente. Perfeitamente. Você pode ficar rico no digital. Acho que isso é uma questão superada já no nosso mercado. O que não falta hoje é exemplo e contra fatos meio que não há argumentos, assim. Tem muito vapor no mercado? Tem muito vapor no mercado, mas tem muita gente ganhando dinheiro e construindo negócio no digital. Acho que hoje a pauta até do nosso mercado já está começando a ser superada, assim. Eu acho que a gente tem muito exemplo positivos. Massa. Esse vapor, você chama de vapor. O que é o vapor? O que é o vapor é gente que finge que ficou rico no digital para poder tentar ficar rico no digital. É um pouco isso, assim. Isso é uma das metodologias mais comuns atualmente. exato. Fingir que é antes de ficar de fato, né? Exato. Cara, na minha opinião, é como qualquer empreendimento que a gente faz. Tem que ter dedicação, tem que ter esmero. E é óbvio que dá pra ficar rico no digital, na sua carreira como profissional também, empreendendo e tudo mais. Então, eu acredito que tudo que a gente se dedica, bota esforço, vai dar resultado algum dia. Esse é um ponto bem chave, né, quando a gente fala sobre esforço, porque tem muita gente que fala do digital como se fosse assim a gente sempre fala a Matrix paralela, na qual você vai fazer alguma coisinha aqui, daí você vai dormir e vai acordar rico, né? É verdade. E não é isso que acontece, né? Como que acontece? Cara, de novo, eu acho que eu vou me repetir, porque assim, existe, a gente tá aqui, né, que nem a Heroes Park e tal, a gente apresenta métodos, né, o mercado ensina métodos de forma geral e tal. Então a gente acaba potencializando esse resultado
minimizando muitos esforços, né? Comparado ao modelo tradicional, putz, o potencial ele é bem mais rápido, né? E maior, Sim. né? Mas não deixa de ter aquela mentalidade que, pô, eu vou empreender no digital. Mas, cara, tem que ter uma mentalidade que é também no modelo físico também, sabe? A única questão é que a gente tem uma escala muito maior e comparando com o modelo tradicional, existe a possibilidade, né, de ser mais rápido, né? Mas, de novo, resiliência. Então, acredito que assim, tudo que a gente se empenha e faz com dedicação, mentalidade de negócio e tal, Mais tende a rápido, dar- mais tende a rápido dar não certo. significa do dia para o outro, né? Acho que esse que é o ponto. Exato. Vai mais rápido do que um negócio físico, beleza, muitas vezes é. Mas isso não significa automaticamente que é de uma semana para outra, pelo contrário. Exatamente. Exato. Puxando esse ponto, na visão de vocês, assim, qual o maior mito que vocês ouvem no mercado digital? Aquilo que vocês falam, sério que você acredita nisso? Cara, o maior mito do mercado digital, para mim, é achar ou acreditar que dinheiro é o único validador de uma pessoa. Então, o que conecta com o que a gente estava falando sobre vapor e tal. O que eu quero dizer? Dinheiro como resultado é importante e é um indicador de sucesso, não deixa de ser, né? Você está vendendo algo, quanto mais você vende, mais dinheiro que você ganha. Mas não é o único. Então, o que eu vejo que acontece muito é as pessoas acharem que o quanto de dinheiro que a pessoa tem ou ela ganhou na sua trajetória é o único validador relevante para eu seguir seu método, para eu seguir essa pessoa, para eu replicar os métodos dela. Então, acho que isso acaba confundindo e acaba fomentando esse vapor que a gente está falando. Que eu posso ter uma referência minha no digital que tem menos dinheiro do que outra, mas tem muito mais consistência, muito mais conteúdo, o método dela é muito melhor e beleza, ela tem menos dinheiro que a outra por N motivos, sei lá por quê. Uhum. Mas ele tem muito mais conteúdo, ele tem muito mais consistência. Então é importante, claro, essa pessoa, principalmente a galera que tá dentro do mercado, tá no metamercado, né? Ele tá no mercado digital, te ensinando a entrar no mercado digital. Sim. Que é onde essa armadilha fica mais evidente, né? É super importante o cara mostrar que teve resultados, né? Aquela questão, né? Eu tô te ensinando a fazer, eu quero te mostrar que eu fiz. Beleza, eu acho isso muito válido. Mas você não pode achar que é a única coisa. Não pode achar que é a única coisa. Ah, eu vou seguir o cara que ganhou mais dinheiro no mercado porque ele vai ser o melhor cara para mim. Não necessariamente. Pode ter outro que ganhou menos dinheiro porque tá menos tempo, ou simplesmente porque tem um produto diferente, ou porque tem um lifestyle diferente, sei lá por que ele tem menos dinheiro, sei lá, ou porque ele não gosta de carro esportivo. Deve ter gente aí cheia de dinheiro no mercado que não gosta de carro esportivo. Até como tem gente que gosta. Então, assim, você precisa analisar o conteúdo, a consistência, a pessoa, os próprios valores, assim. Aí não necessariamente, não tô falando de valores morais, tô falando de valores de negócio mesmo. Tem pessoas que acreditam em determinado tipo de negócio, pessoas que acreditam em outra cultura de negócio, normal. Então é super importante, dinheiro é indicador de resultado, não tem como não ser, mas não é o único, assim. Então acho que isso é meio que um mito, assim, de achar que determinada referência é melhor do que a outra, porque tem mais dinheiro no tempo presente. Não necessariamente. É interessante isso, porque no nosso mercado digital parece que os valores é uma coisa engraçada, né? Tipo, tem muita gente que coloca os valores na frente, assim, como se o método deles sempre fosse ter o mesmo resultado em qualquer contexto. Isso não faz o menor sentido. Seria a mesma coisa que, por exemplo, assim, uma pessoa que chega a perguntar pra você, se eu abrir uma padaria, quanto é que eu vou ganhar em um ano? Cara, vai depender de 1 milhão de fatores, né? E o digital não vai fugir disso também, né? Exatamente. Bom, acho que mito já começa pelo ponto que não é fácil, tá? Não é fácil. Mas pegando vários ganchos aí que o BK comentou, eu acho que tem uma diferença aí. Eu acho que a galera, não sei se confundir a palavra mais adequada, mas eu vejo que a galera dá muito mais importância para a quantidade de vendas, para números, do que para a qualidade de produto. Então, assim, pensando numa longevidade de um negócio, não é o quanto você fatura num pico de tempo, mas sim o quanto ele vai se perpetuar, né? Enquanto você realmente transforma a vida das pessoas e tudo mais. Então esse eu vejo até isso muito no mercado, assim, as pessoas falam em venda, de escalar venda e tudo mais, mas assim, o que a gente está entregando, melhor faturar 100 mil por mês durante 10 anos do que faturar 1 milhão no mês e não faturar mais nada. Exato, exatamente. E a galera não tem a visão desse negócio digital consolidado. Ele enxerga como uma oportunidade digital, ganha dinheiro e acabou. Foi lá, ganhou grana e já era. Exatamente. Isso então é um mito. Pra mim é.
A ideia é a gente colocar a galera na parede. Não, mas isso é sensacional. É uma coisa que a gente sempre conversa aqui no podcast, que é o seguinte, parece que as pessoas têm tanto essa coisa da primeira venda, né, de fazer, tipo, várias primeiras vendas, e é tão mais inteligente você buscar pessoas que vão estar constantemente comprando de você. E como é que você faz isso? Entregando um produto de qualidade, entregando alguma coisa que de fato vai transformar a vida Exato. das pessoas, né? E isso acaba facilitando, obviamente, a retenção, né? Mas as pessoas que falam bem trazem outros Sim, clientes. sim. Né? Não adianta vender um monte e todo mundo sair falando mal. Pra onde isso vai levar, né? Eu acho que é um tiro no pé, na verdade. Eu acho que assim, o que o João comentou lá no início é super, super importante. O digital, empreender no digital tem suas características, mas essencialmente você está empreendendo, você está começando um negócio. E ele é igual todo negócio, você serve alguém. Às vezes a gente esquece isso. Você está servindo alguém. A pessoa está comprando seu produto, seu e-book, seu curso, sua mentoria, seja lá o que for. Você está servindo a ela alguma coisa e é uma pessoa que está comprando. Você não precisa lembrar a dona Maria que abre uma padaria, você não precisa lembrar ela que ela está atendendo uma pessoa, porque a pessoa vai lá no caixa, pede 10 pães franceses todo dia. Pão francês no Rio, né? Aqui em Curitiba, acho que é pão de sal, sei lá. É francês também. Não, É francês também? francês. Então tá bom. Ó, lá no Rio Grande do Sul é cacetinho. Lá é cacetinho. Bom, enfim, a pessoa vai lá todo dia e pede lá os 10 pãezinhos, certo? No digital, muitas vezes a pessoa ela só é representada pela entidade tráfego, entidade venda, entidade faturamento. No final das contas, tem alguém clicando no botão lá e comprando aquilo lá. Então isso é o mais relevante, isso é o cerne. Se você pega todo o negócio no mundo, o cerne tem uma pessoa que pode representar uma empresa ou pode ser a pessoa mesmo que está comprando algo, esperando algo, está clicando alguém vai clicar no botão, não é uma entidade. O tráfego não vira dinheiro assim, não acontece alguma coisa difusa e vira dinheiro, não. Entre o anúncio do Instagram e o plim plim da notificação de venda, tem uma pessoa comprando aquele produto. E o que você quer que aconteça? Que essa pessoa volte a comprar esse produto em algum momento, porque seu produto é bom, porque você tem um bom relacionamento com ela e tudo mais. A dona Maria sabe disso porque ela sabe que quando o fulano vai lá comprar o pão, ela tem que voltar amanhã para comprar mais pão, certo? Mas às vezes a gente fica meio nessas entidades, né? A gente só fala do tráfego, do anúncio, do faturamento. E no final das contas tem uma pessoa clicando no botão para aquilo ali de fato virar faturamento, né? E essa que você falou também, né, que vocês comentaram sobre o fato das indicações, né, recentemente a gente teve uma convidada aqui que ela falou uma coisa que eu achei sensacional, ela falou assim, não existe publicidade melhor do que alguém perceber a mudança. Então, alguém chegar e falar, nossa, como que você conseguiu esse resultado? E a pessoa fala, foi através desse curso aqui. Então, quando você pensa nesse nível de qualidade, de transformação na vida das pessoas, você vai cada vez mais depender menos de colocar dinheiro no tráfego pago também, né? Exato. Um ponto que vocês trouxeram, né, a gente vê pessoas de produto falando de pessoas, é muito legal, assim, porque o tempo todo vocês precisam talvez fazer essa conexão. O que a pessoa do lado de lá vai sentir, vai querer, vai precisar, como que ela vai clicar. O João nem se fala, né? O Bernardo também deve lidar com isso no dia a dia. Que dica que vocês dão, assim, pra quem tá do lado de lá e às vezes tá criando o seu produto, mas não consegue fazer essa conexão com quem tá do outro lado? Ou pensar nos detalhes para facilitar o usuário na ponta? Fale com as pessoas, conversem com as pessoas. Acho que o João, ele vai falar disso com muito mais propriedade do que eu, inclusive. Na Hero a gente não faz nada sem falar com as pessoas, sem falar com os produtores, com os parceiros e tal. E no caso de infoprodutos é a mesma coisa. Fale, converse com as pessoas. Que é o que ela lembre que o tráfego do anúncio é uma pessoa que olhou aquele anúncio. Então, uma vez que a pessoa comprou, ou não comprou, se você tiver acesso a ela, para e conversa. Como é que foi? O que você achou? Por que você comprou? Qual parte você gostou mais? O que foi bom? O que foi ruim? Como que dá para melhorar? Explora as possibilidades e converse com as pessoas que dali você vai entender como que o seu próximo lançamento vai ser melhor que o anterior. Você fazendo melhor, certo? Talvez o produto vai ter uma iteração ali que ele vai ser um pouco melhor, a sua comunicação vai ser melhor porque você entendeu os gaps ali. Então, no fim das contas, as plataformas,
Não plataforma HeroSpark, plataformas, por exemplo, Meta lá, Instagram, Google, onde você vai botar tráfego, e-mail marketing e tal, elas vão te dar insumos poderosos. Eles vão te falar qual anúncio que está performando mais, qual que é mais barato, qual e-mail que abriu mais, que mais gente clicou, etc, etc. Mas ela não vai te falar que a palavra A que você usou no anúncio, putz, eu sou do Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul chama cacetinho, não chama pão francês. Então eu não entendi o seu anúncio, porque o seu anúncio estava escrito pão francês. O Instagram não vai te falar isso. Ó, seu anúncio não performou porque no Rio Grande do Sul chama cacetinho, não chama pão francês. Isso Não só vai. ouvindo as pessoas. Só ouvindo. Falou, caraca, esse anúncio aqui não performou, por quê? Falei, pô, não entendi o que estava escrito. E como que é essa abordagem para falar com as pessoas? Que muita gente tem dúvida, assim, sobre... É teste, é sentar e escolher pessoas a dedo para conversar, é fazer uma chamada, é mandar para alguém aleatório, é mostrar para sua mãe. E aí, se a sua mãe consegue acessar, todo mundo vai conseguir. A gente ouve falar muito isso. Vocês têm alguma dica, alguma coisa sobre isso? Eu só queria acrescentar uma coisa aqui, que eu faço um RT do que o Beca falou também, tá? Às vezes a gente cai eu falo a gente mesmo, enfim, produtores, empresas e tal, todo mundo, acaba caindo numa armadilha que é achar que a gente sabe o que o cliente quer. Então é por isso que, enfim, existe departamento de UX, existe design, enfim, existe pesquisa, pra gente ter escuta ativa e realmente ser assertivo no que realmente vai entregar valor. Então só adicionando isso também. E aí dentro... Pra você que tá ouvindo e o João falou UX e você não faz a menor ideia do que é, explica pra gente, João. O que significa UX? É a sigla de User Experience. Então, é o departamento, a área que trata de usabilidade. Tudo que você, quando você abre um aplicativo, um site, tudo que você interage, como você interage, aquilo ali passou por um processo de entendimento ali, de pesquisa, de prototipação, a arquitetura de informação e tudo mais. Então, tudo tem UX. Um copo tem UX. A mesa tem UX. Então, esse cenário aqui tem um UX também, então pra gente facilitar como tá distribuído as câmeras e tudo mais, então existe não é fazer por fazer, existe uma lógica por trás, né? Tem gente pensando sobre isso pra você. Exato, exatamente. Mas aí, enfim, eu acho que eu tô falando muito, muito longe aqui. Chega mais perto. Chega mais perto. Como fazer isso, né? Então, dentro do departamento, lá dentro da RIDA, enfim, o design de produto, o UX e tudo mais, a gente tem ferramentas para isso. Mas no fim, aí eu quero até... Poderia vender minha área aqui, tá? Mas eu quero entrar num outro ponto. Eu acho que assim, independente de terminologia e tudo mais, todo mundo tem capacidade de ouvir e interagir com os clientes. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Uma venda, ela não acontece atrás do computador. Ela acontece na rua, conversando, falando do seu produto, ouvindo as pessoas, né? Então, eu acho que existem formas e mecanismos e tal que a gente faz lá dentro da área e tal, dentro da empresa, mas a minha dica principal é que eu acho que todo mundo é apto a ouvir mesmo o outro lado e ter empatia, praticar e tudo mais. E muitas vezes também se colocar no lado do cliente. Então assim, putz, eu tô produzindo um produto, tá? Que eu quero vender a qualquer custo. Como é que como eu me coloco em quem tá do outro lado comprando? Será que eu compraria o meu próprio produto, sabe? Então já fica essa pergunta também. Eu acho que sim, até complementando o que o João falou, até porque eu posso dar a minha experiência própria. O João, ele tem muito mais, ele tem uma formação técnica, teórica muito grande dessa disciplina, né, de design, de experiência do usuário e tudo mais. E mesmo assim, o que ele está reforçando cara, não pira, só conversa com as pessoas. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Resumiu bem. A minha experiência em produto, ela tem um viés muito mais empreendedor, né? Então, depois você acaba funilando, a empresa cresce e tal, você faz só produto. Mas lá no início você faz produto, você vende, você limpa banheiro, faz qualquer coisa. E aí, eventualmente, você ganha experiência com produto também. Então, você não precisa ter essa formação técnica, teórica, necessariamente, para fazer isso que ele falou. Só conversa com as pessoas. Então, assim, se eu vou vender lá um curso, o meu produto é de emagrecimento, ou o meu produto é de, sei lá, dá um outro exemplo aí, concurso público, qualquer coisa. Para inglês? Inglês, exato.
Já conversou com alguém que tá tentando ter uma vida mais saudável, que tá tentando emagrecer e já comprou 10 cursos e não conseguiu? Você já conversou com alguém que tá tentando aprender inglês porque vai viajar com a filha adolescente e a filha fala inglês também, então eu quero poder interagir e ter as mesmas experiências que ela? Ou a pessoa tá comprando, enfim, um monte de técnica que, assim, a gente vê muita gente no mercado tá próximo a isso. Então, quando a gente fala de copywriting e tal, os bons copywriters, por exemplo, eles partem no pressuposto que eles conseguem entender muito bem no âmago ali por que as pessoas estão interessadas naquele assunto e tal, para poder traduzir aquilo numa boa copy e tal. Então isso precisa ser expandido, não só para fazer a headline, mas para desenhar o produto, para melhorar o produto, para entrar na cultura de negócio. Você precisa entender o que as pessoas estão passando, assim. Senão você não vai conseguir chegar lá. Você vai chegar perto. E aí o que te salva é conversar. E aí voltando ao ponto, que mesmo sem ter uma formação técnica tão sólida como o João, por exemplo, vai te salvar simplesmente estar próximo dos clientes, próximo dos alunos. Terminou o lançamento, fez lá, bateu as metas de faturamento, legal pra caramba. Dedica agora as próximas semanas a conversar com a galera. Entra lá na área de membros lá e fala, vou conversar aqui com o João, com a Maria, com o Pedro e com a Marina, que compraram meu curso. Vou ligar e falar, e aí? Já assistiu? Não assistiu? Por que não assistiu? Que horas você assistiu? Que horas você assiste? De madrugada. De madrugada? Por quê? Porque de dia eu tô criando meus filhos. Eu só posso assistir de madrugada. Interessante. E isso vai criando uma sedimentação muito forte para você e pro seu negócio. E um diferencial competitivo lá na frente. Né? Aprimoramento constante, né? Que você consegue fazer de uma forma extremamente simples, né? A gente não tá falando aqui de um sistema de CRM que você tem que... Não, você pegar o telefone e ligar pra pessoa e falar, e aí, como é que foi? Isso é super legal. Pra escala, dependendo do que você faz, é importante. Você precisa ter processo, você precisa entender o método que você vai utilizar, etc, etc. Mas aí talvez é muito mais quando você já está lidando com determinada escala, esse tipo de coisa e tal. Mas no cerne da parada é conversar com a galera. É relacionamento. Não necessariamente a pessoa não precisa nem ser teu cliente, mas vai te dar um baita de um insight também. Amigo teu. Exato. A única dica que o Léo perguntou, uma dica para conversar com a galera. Eu diria que assim, só de conversar você já tá bem. A única coisa que eu falaria é tomar cuidado com os vieses, assim, com as perguntas que você faz. Isso é importante. Senão vai ter uma visão... Uma visão, porque o que acontece que é muito comum, assim, sei lá, eu vou vender esse copo e eu acho que o Edu, ele precisa desse copo. Então eu vou conversar com o Edu pra entender e tal, isso que a gente tá falando, né? Eu vou falar, Edu, você precisa desse copo, não precisa? Ele vai responder, sim, que a pessoa tem a tendência, ela tem a tendência a concordar sempre. Então, se você fizer uma pergunta dessa forma, tipo, Edu, você tá com sede, né? Você quer comprar essa água? Não, tô com sede. Você compraria? Esse você compraria um produto que matasse sua sede? Exato. Se eu tivesse a melhor água do mundo, você compraria essa água? Ninguém vai responder que não, tá ligado? Exato. Então, o melhor você enviesa a pergunta. Você enviesa. Então, o melhor é você perguntar, Edu, qual foi a última vez que tu bebeu água? Foi há 3 horas atrás. Você acha importante? Você acha importante? Todo dia, água. Assim? Você bebe água só quando você sente sede? Ou, sei lá, você tem um aplicativo que te lembra de beber água? E aí você vai criando... Porque às vezes as pessoas nem sabem que precisam daquilo. Exato. Por que talvez quando eles fazem esse tipo de pesquisa, eles tiram as pessoas que são de marketing, de publicidade, para fazer grupos focais? Será que é porque esse viés a pessoa já vai saber e aí na hora de responder ela vai dar o erro? Tem que pegar alguém que talvez seja realmente, não tenha noção nenhuma daquilo, é o público-alvo, mas nunca teve aquilo. Isso é mais fácil? Não é que seja mais fácil assim, sabe? Porque quando a gente tá fazendo uma pergunta pra alguém, a gente quer que ela seja positiva. De alguma forma o teu inconsciente tá te forçando pra agradar os teus ouvidos, entendeu? E aí qualquer feedback negativo e tal, tu já meio que... Aí, dependendo... Por isso que o outro lado, a outra ponta que tá entrevistando, tem que ser muito, muito, muito... neutro, assim, digamos assim. Não sei se é a melhor palavra, mas não pode ser enviesado, sabe? Porque eu acho que tem um pouco desse dilema. Você perguntou, se é melhor tirar a pessoa de marketing e tal. Eu acho que sim, quanto mais crua,
ingênua, no bom sentido, a pessoa for, mais real vai ser aquela interação. Mas, assim, eu não tratarei isso como um grande problema, até porque às vezes você não consegue fugir disso, né? Então, mas o grande lance se eu for fazer uma entrevista de usuário com o João, porque ele é meu cliente, ele vai saber que eu tô fazendo uma entrevista, ele vai saber qual o método que eu tô aplicando, ele vai saber isso tudo. Isso invalida a minha conversa com ele? Não. Se ele quiser manipular, ele vai saber como, mas, assim, as pessoas não vão agir assim, né? É meio que o mesmo dilema de NPS, sabe? NPS, o método lá, tipo, você recomendaria esse produto e tal, e você responde de 0 a 10, e aí é separado entre promotores e tal, detratores. Quanto mais esse método fica popular, fica mais comum, mais as pessoas sabem. Então quando eu entro num produto e eu vejo isso, eu sei que exatamente que se eu responder 5, eu vou ser considerado de uma forma. Se eu responder 10, eu vou ser considerado de outra. E vai ser feito um cálculo. Eu sei disso tudo. Então, assim, pode ser que isso afete? Pode, mas acho que... pegando o ponto do NPS aí também, o NPS é sobre a marca, né? Sobre o brand, a empresa como um todo. Então, a gente de produto tem uma análise específica para fazer sobre esse número. Marketing vai ter outra também. Então, assim, também tem... Só fugindo um pouco, mas... no final das contas, converse com as pessoas, vai comprar isso. Para consolidar compraram. o conhecimento. A gente já falou aqui de demita seus clientes, agora peça feedback aos seus clientes e faça as perguntas certas aos seus clientes. Exatamente. Sim. É isso, Exato. né? Exato. E saber, assim, discernir também o que faz sentido e o que não faz sentido. O que faz sentido e não faz sentido também é muito amplo. Tá? Mas, assim, feedback por feedback... Qualquer pessoa vai dizer, enfim, eu acho que essa mesa aqui, o espaçamento aqui dessa poderia ser um pouquinho mais espaçado aqui, né? Mas o que isso aqui entrega de fato de valor? Porque vai vir outra pessoa e sentar aqui e vai dizer, putz, isso aqui tá me incomodando. Eu quero que aproxime mais. Ou essa mesa aqui, eu quero que a ponta seja pontiaguda. Então, a gente tem que ter um filtro também, né? O empreendedor tem que saber fazer as perguntas certas e saber colocar tudo na mesa e, putz, isso aqui realmente faz sentido. Isso aqui se repetiu muitas vezes. Então, eu acho que por aqui tá... né, as hipóteses, né, que a gente chama lá dentro de produtos, só que parece que é uma hipótese interessante de a gente investir. Então... Você movimentando ali as letras me lembrou uma coisa, e a gente escuta muito isso. Ou eles falam que design é perfumaria, é maquiagem, ou é frescura. Então, às vezes, para alguém que tá começando agora e não faz ideia do quanto que design impacta no todo da entrega, você fala assim, chega essa letra um pouquinho pra cá, ou muda ali, né? Fala, nossa, mas que bobeira, é só maquiagem. E às vezes quem tá assistindo fala... Qual a importância de design para um negócio, né? A gente sabe, assim, o quanto faz diferença e o quanto impacta. Mas acho que a galera que tá ouvindo, talvez tenham pessoas que não entendem a diferença do espacinho entre uma letra e outra. A diferença que isso faz. Não, obviamente, existe... Por que a gente faz as coisas, né? Existe uma matemática por trás, uma psicologia por trás. Mas, assim, muito simples. Eu pergunto, vocês comprariam um produto zoado? Algo com uma estética... ruim, ou com uma usabilidade zoada. Eu entrei no Facebook, sei lá, ou qualquer outro produto e tá cheio de bug, sabe? Tipo, vocês compram isso, vocês depositam confiabilidade em algo que, putz, não é padrão, não existe um padrão, é tudo quebrado e tudo mais. E olha que eu só tô falando de estética, né, nesses meus argumentos. Tem outros fatores aí também. Então, assim, as pessoas, à medida que o mercado vai evoluindo, cada vez mais as pessoas sabem, o público em geral, elas estão começando a perceber o que é algo bonito, o que é algo usável. Putz, isso aqui é legal, é bacana. Porque existem padrões do que é bom. E aí, se algo foge muito daquele padrão ali também e tudo mais, vai ficar um pouco... Dá um desconforto. Dá um desconforto, né? Então, obviamente, a gente da área de UX e design, a gente tá, obviamente, acompanhando as tendências e tal, tudo mais, entendendo o público e etc, para entregar valor. Mas, existe por osmose a galera aprender também design e saber discernir o que é algo bacana e tudo mais, sabe? Existe, assim... O design, isso é uma coisa importante. Design não é exclusividade do designer.
O designer é uma pessoa que domina os processos de design de uma cadeira, ou de um software, ou de um produto digital, de qualquer coisa. Mas o design, ele existe em tudo. A primeira vez que eu ouvi isso, eu achei a pessoa super pretensiosa. Era uma designer, né? Da minha faculdade. E uma professora de design, ela falou, design é tudo. Eu falei, nossa, que pretensão. Fiquei meio... Depois que eu fui trabalhar com isso, e estudar, e aprender, aí eu lembrei e falei, de fato ela tem razão. E o que se quer dizer quando se fala que design é tudo? As decisões de design, elas vão ser tomadas. Sim ou sim. Elas vão ser tomadas. Elas podem ser tomadas com consciência ou não. Então, assim, se a sua mentoria começa às 10 da manhã ou começa às 5 da tarde, é uma decisão que afeta diretamente a experiência do usuário. Você quer dar sua mentoria antes do almoço? Logo depois do almoço, ele vai estar com mais sono, menos sono. Você vai dar sua mentoria online ou presencial. Tudo isso é uma decisão de design. O título do meu produto vai ser ABC ou CDE? Isso é uma decisão de design. Tudo é uma decisão de design. Então, assim, tem decisões mais impactantes, tem decisões menos impactantes. Claro, o fato é, essas decisões elas vão ser tomadas por você, que é exatamente o que acontece. Quando você está começando a empreender, se você não for um designer de formação ou de ofício, você não vai ter um time de design. Necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso significa que o seu produto não tem design? Não, ele tem. As decisões foram tomadas por você. Podem ser boas, podem ser ruins. Pode ser resultado da sua vivência. Falar, pô, eu não sou designer, mas eu uso plataforma de e-mail marketing há 30 anos. Então, quando eu for fazer uma plataforma de e-mail marketing, eu no mínimo sei como se parece uma plataforma de e-mail marketing. Esse é o ponto que... Eu vou tomar decisões de design, sendo eu designer ou não. E como que uma pessoa pode evoluir? Uma pessoa, vamos pensar assim, um expert, ou vamos pensar um lançador que não tem o contexto do design, nunca estudou design, mas esse cara tá trabalhando agora nesse meio. Como é que esse cara pode ter mais consciência desses processos? Cara, não sei se... Eu vou dar uma opinião, assim, Claro. sabe? Assim, até me colocando, tentando me colocar no lugar dessa pessoa aí. Certo. Eu acho que tem momentos e momentos. A gente não consegue saber tudo, certo? Uhum. A gente não consegue aprender tudo. Então, eu acho que para isso que existem parcerias também, delegar, enfim, investir o próprio dinheiro para contratar uma agência, um profissional, fazer permuta e tal, tudo mais, né? Então, me colocando num lado do empreendedor que não tem conhecimento de design, cara, eu acho que buscar esses caminhos que realmente para não ficar ali, senão vai ter que ter uma formação, vai ter que aprender tudo. Só que daqui a pouco, hoje é design, amanhã é tráfego pago, aí depois é o que mais? Sabe? Então eu tentaria... Contabilidade. Existem exato. Então existem esses atalhos. Eu não vou fazer propaganda, mas existem algumas ferramentas gratuitas que já te dão um design já meio prontinho e tudo mais. Só que aí a gente volta para os feedbacks. É um constante aprendizado. Então o teu design de hoje talvez provavelmente não vai ser o de amanhã, sabe? E às vezes são coisas mínimas também. Então, enfim, eu acho que tem que estar aberto a constante melhoria. Acho que essa é a minha dica principal. E eu acho que um ponto que você pode partir é o ponto de impacto, assim. Como eu estava falando, todas as decisões são decisões de design. Isso não significa que você precisa ficar pensando o dia inteiro sobre, sei lá, um detalhe que não é tão relevante. Existe decisões que impactam mais e decisões que impactam menos. Então, é sobre se preocupar menos com o ofício nesse momento, assim, os processos de design, e se preocupar mais com aquilo que impacta diretamente o seu cliente, né? O seu potencial cliente. E ali você tem que focar. Então, vou dar um exemplo prático. Como eu falei lá, na Heroes Park, nada se faz na Heroes Park, no produto Heroes Park, sem falar com as pessoas. Ponto. Isso significa que para, sei lá, mover um botão de um lado para o outro, ou esse exemplo foi ruim, mas isso significa que para uma alteração pequena a gente passa por um processo de design de 4 meses? Não, porque isso é um mau uso de recurso, porque é uma decisão pouco impactante. Então eu tenho métodos, eu tenho formas, ou tenho conversas que sejam, que vão fazer com que eu tenha mais confiança naquela decisão. O quanto eu vou gastar energia naquilo é o quanto aquilo vai impactar o meu produto. Então, acho que esse que é o princípio do impacto, ele é mais relevante do que o processo.
Eu dei o exemplo da mentoria. É uma decisão de design a sua mentoria ser às 10 da manhã ou 5 da tarde. Isso não significa que você precisa rodar e conversar com 20 pessoas e levar 4 semanas para tomar essa decisão. Não é perguntar tudo sobre tudo. Só se for uma decisão muito impactante. Tipo, qual é o risco de eu errar se o meu botão vai ter 10 pixels ou 12 pixels? É muito pequeno. Trocentos milhões de botões já foram criados na web. Um botão ele tem um padrão. Não preciso gastar 4 semanas conversando com as pessoas. Exato. Tem muita coisa que a gente não precisa reinventar a roda. Exato. Exatamente. A mesma coisa no meu produto. Pô, eu vou entregar o meu conteúdo, eu tenho um conteúdo aqui. Eu vou entregar ele num e-book ou eu vou entregar ele numa mala direta, num folder impresso e vou enviar na casa de alguém. Você está começando, todo mundo faz e-book, o usuário está acostumado com e-book, você não precisa reinventar a roda. Você vai fazer o e-book. Talvez faça sentido depois você fazer outra coisa, mas você não precisa ficar... Até porque esse contato e esse processo de aprendizagem é uma coisa que é constante, não é uma coisa que você vai fazer agora e acabou e você nunca mais vai estudar. Exatamente. Então você vai operando e conversando e sentindo e percebendo que tá dando certo, que tá dando errado, né? Então... Exato. Pô, vou dar um exemplo prático aqui. Decisões que parecem pouco impactantes, mas são muito impactantes. Você vai lançar um produto. Como que o seu cliente, o seu lead, vai entrar em contato com você? Ele vai responder o e-mail marketing? Ele vai mandar no chat da live? Ele vai ver qual e-mail que está lá na plataforma de checkout? Lá no checkout da Hero tem lá a pessoa. Ele vai pegar aquele nome procurado no Google e ver qual é o telefone? Ele vai te ligar? Então são coisas que você vai tomar decisões de design às vezes sem saber. Quem está vendendo e entende o processo de venda sabe que isso é muito importante. Eu preciso dar suporte pro cara. Às vezes tem gente querendo comprar e não comprou ainda porque eu não dei um oi pra ele. Pra falar, tipo, não, cara, pode comprar. É legal mesmo e tal. Se você não tá dando suporte, agora é o momento, essa é a dica. Então, isso é uma decisão de design. Porque, de repente, se eu botar o e-mail de contato, um e-mail, sei lá da minha empresa, padrão, que as pessoas veem uma vez por semana, pode ser que eu perca venda por isso. Certo? Se eu colocar meu e-mail pessoal, não, é bernardo@heroespark.com. Podem mandar e-mail aí, inclusive acabei de abrir meu e-mail para todo mundo. Pode pedir feature e tal. Se eu botar meu e-mail lá na parte de frente do meu lançamento, eu sei que as pessoas vão entrar em contato comigo por esse e-mail e eu vou responder rápido, eu vou prestar um bom suporte, eles vão ser impactados positivamente e vão eventualmente comprar. Isso é uma decisão de design, certo? Porque você tá ditando a forma como o seu cliente vai se relacionar com o seu produto. Quer mais design do que isso? E é simplesmente se eu vou botar o meu e-mail ou o e-mail do financeiro na página de vendas. Ou como o e-mail padrão lá que ele vai responder do e-mail marketing. Então são pequenas decisões que podem ser muito impactantes que são decisões de design. Eu sou um designer porque eu botei o e-mail, sei lá, melhor no e-mail marketing? Não, mas eu tomei uma decisão que impacta diretamente a experiência do meu cliente e vendi mais por causa disso. Eu queria perguntar uma coisa, vocês que trabalham, né, trabalhando aí dentro da parte de produto, né, estão dentro da cerne aqui da plataforma, quando vocês consomem um produto digital, que tipo de coisa que vocês percebem, que tipo de olhar você acha que é diferente por vocês estarem desse lado? Boa pergunta. Como cliente, cara, o que eu valorizo, assim? Aí pode ser uma coisa meio pessoal ou enviesada pelo que eu conheço, mas enfim, particularmente, eu gosto de o relacionamento, o suporte, como eu falei, inclusive é algo, assim, se tem um padrão que eu consigo enxergar entre diferentes nichos, entre diferentes estratégias, entre diferentes pessoas e empresas, um padrão que eu vejo de negócios no digital bem-sucedidos é um ótimo relacionamento com o cliente. Seja dar suporte quando tem alguma treta, alguma dúvida e tal, seja simplesmente ter um bom relacionamento, estar presente e tal, para surpreender positivamente. Então eu valorizo muito isso. Então entre um curso em que eu tenho um ecossistema, um suporte melhor e outro que não tem tanto, eu vou preferir esse. Em termos de conteúdo, uma coisa meio particular, eu gosto de conteúdo bem direto ao ponto, assim. Então, acho que esse é o tipo de coisa, de novo, conversa com seus clientes, né? Você pode ter um cliente que ele prefere coisas mais aspiracionais ou prefere conteúdos mais técnicos e tal. Eu prefiro que você já me dê um banho de imediato, assim. Qual é o meu comportamento como consumidor de curso e produto digital? Eu vou me interessar por um assunto,
Aí eu vou ficar completamente obcecado por aquele assunto. Completamente obcecado. Ficar pensando nisso dia e noite. Daí eu vou comprar alguma coisa ou consumir algo que me dê o mínimo de fundamentação para eu tirar isso de mim, assim. Para eu conseguir ter a base fundamental para eu poder fazer alguma coisa com aquilo. Então, por exemplo, se eu tô obcecado por tráfego pago, eu não sou especialista em tráfego pago. E aí eu fico obcecado com isso, eu me interesso por isso. O que eu vou fazer? Eu vou comprar um curso, e o que eu espero? Que logo no início desse curso, eu tenha já uma fundamentação que, cara, eu posso ser o pior gestor de tráfego do mundo. Mas eu já vou ter um pouco para eu poder extravasar isso. Cara, quero botar campanha no ar, quero fazer anúncio, quero fazer tráfego. Aí eu vou fazer, e aí depois eu vou pegar e vou lá, agora eu vou assistir as 48 horas de conteúdo que vão me fazer ficar melhor. É o banho de água fria pra você. É o banho, pra você... tocado. Pra mim isso faz muita diferença, assim. É você ter alguma coisa já no início que já te dê meio que tipo assim, cara, eu tô louco pra construir uma mesa. Então tá bom, beleza. Então eu vou te dar uma aula de 1 hora que vai te permitir construir a pior mesa do Brasil, mas você vai construir. Depois que você construir a pior mesa do Brasil, você vai voltar e falar, beleza, agora eu vou aprender a fazer uma mesa decente. MVP tem que sair, né? Exato. E aí é a minha visão, por isso que conversar é tão relevante. Talvez o seu cliente não tenha essa visão, pode ser que tenha uma diferente. A ideia era ser um papo de produto, mas virou um papo de psicologia, né? Temos meio psicólogos na Hero exato. conversando diariamente com essa galera. O que não é design é psicologia. Exato. Então tem muita gente perdendo dinheiro por aí por causa de design, né? Pra gente consolidar o conhecimento. Considerando isso tudo que a gente falou. Então faz toda a diferença o espaçamento entre uma letra e outra, hein, galera? Se você não acredita nisso aí, espero que isso mude ao fim desse episódio. Pode fazer ou pode não fazer, esse que é o ponto. Você tem que pensar como que isso vai impactar seu negócio. Pergunte pros seus clientes. Mas só respondendo de trás pra frente também, esse ponto, pra mim, como consumidor de conteúdo, eu não gosto de enrolação também. Então não quer dizer que um produto ele tem, sei lá, 2 horas no curso, que ele é menos relevante do que tenha 200 módulos e 50 horas, só que, tipo, 49 horas é enrolação. Então, eu, como consumidor, eu prefiro algo mais prático, consigo usar de fato e ir me aperfeiçoando. Mas falando sobre marca também, para mim, como consumidor, se eu tô tendo o primeiro contato com um produto, é o quanto aquilo me passa de credibilidade, de confiança, o quanto eu me sinto seguro para colocar meu cartão de crédito, por exemplo. Sim. Mas é agora importante. o que vai me manter no longo prazo, aí é o suporte mesmo, é o relacionamento com o cliente. Que aí entra o ponto da gente, cara, se relacionar com o cliente. Exato. Vou voltar à pergunta. Você tá brincando sobre o espaçamento e tal, cor, que é meio floreio e tal. O quão é importante a cor do título do seu e-book quando você for lançar um produto digital? Pode falar uma resposta qualquer. Que Depende. Se o seu produto for como ser designer mesmo sendo daltônico, o quão Faz importante diferença. é a cor do título do seu e-book? Faz muita diferença. Exato. Faz muita diferença. A pessoa pode não conseguir ler o seu e-book se estiver na cor errada. Exato. Agora, se seu produto for contabilidade cara, se é vermelho, azul, vermelho, pode ser que fique mais feio, mais bonito? Pode, mas não é tão impactante assim. E aí tá o perigo de seguir as caixinhas com as receitas de bolo, onde dizem que o que funciona é vermelho, amarelo e preto. E no bold, número 14. Se você segue isso pra tudo, você vai perder. Eu acho que tem que ter essa consciência de quem é que tá do outro lado, né? Pra quem tá sendo ofertado isso também. Eu, particularmente, sou muito mais exigente, né? A gente vai ser Sim. muito mais exigente com a beleza de algo ali, de um produto e tudo mais, do que... É o impacto. Você tem que o ver o impacto. Você está vendendo para arquitetos, cara, se seu e-book for feio, você já vai começar mal. Agora, se você está vendendo para outro tipo de público, talvez o cara nem goste, ele prefere algo mais limpo e tal. Enfim. Botão verde e limão com texto branco eu não compro. Tudo depende do cliente. Gente, pode vender. Vamos polemizar, então. Pra quem tá ouvindo nesse momento, Atenção. se você não tiver atento Olha aí... o corte. olha o CTA corte, verde, vermelho. Qual a cor de CTA? Se você não sabe o que é CTA, assista alguns episódios anteriores. Mas, na visão de vocês, design, produto, tecnologia, qual o maior erro que as pessoas têm cometido nos últimos tempos? O que vocês veem e falam, não é possível que isso aqui tá acontecendo e estamos em 2022 e ainda se faz isso? Falei. O maior erro no mercado digital, essa é boa também. E pode ser também na tecnologia, tá? Em questão de produto em si, design. Na tecnologia, produto e tal. Tá, eu acho que tem... Vou tentar citar 2 coisas aqui. Uma é mais do mercado digital, de forma geral,
que é algo que, por questões regulatórias, tem no mercado financeiro, que é quando você vai falar alguma coisa, tem as letras miúdas que falam rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, certo? Então, se eu falo para você, ó, investe no meu fundo, porque o meu fundo retornou 200 ano passado, eu tenho que te avisar que, cara, não é porque o meu fundo retornou 200 no passado que ele vai retornar 200 esse ano. Qual é o paralelo com esse mercado? Método. A pessoa está te vendendo um método, ela não vai te falar isso, mas você tem que saber isso. Se o método dele, ou o seu mesmo, funcionou no passado, não é garantia de que ele vai funcionar no futuro. Você precisa reinventar a roda toda vez que você for vender um produto? Não, de maneira nenhuma. Mas você precisa ter isso muito intrinsecamente, assim. Porque isso vai te colocar nesse loop de feedback e melhoria. Não é só porque eu vendi 100 mês passado que eu vou vender 100 agora. Eu vou mudar tudo? Não, de maneira nenhuma. Mas eu vou partir desse conceito para saber que pode ser que tem coisas que eu tenho que melhorar, adaptar e tudo mais. E isso vale para os gurus, assim. Não é só porque o guru ganhou 1 milhão que você vai ganhar 1 milhão. Tem outras variáveis em jogo. A principal delas é que você é uma pessoa diferente. Cuidado com os gurus. Exato. Então, assim, eu acho que isso para mim é a coisa mais importante nesse mercado, assim. Os métodos, eles são extremamente válidos. Eu diria que são a base fundamental do nosso mercado. Sem eles, a gente estaria, sei lá, 10, 20 passos atrás. Então, tem uma questão de empoderamento muito importante, né? Quanto mais pessoas ensinando métodos eficazes, mais gente vai ser bem-sucedida nesse mercado. Mas tenha isso em mente. Então, talvez o seu nicho seja diferente, talvez o seu cliente seja diferente, pode ser que tenham coisas diferentes. Então, dá uma pensada boa sobre o método, sobre qual é o seu contexto e tal, e aplique e não tenha medo de mudar, assim. Tem estratégias que são comprovadas que você não vai querer quebrá-las no meio, isso não faz sentido. Mas tem detalhes da implementação dessa estratégia que se você está vendendo para tiazinha de 60 anos ou para o fulano de 25, vai ser diferente. Se a pessoa vai comprar no celular ou no computador, pode ser que seja diferente. Se ela vai comprar no metrô indo para o trabalho, ou se ela vai comprar quando chegar em casa depois e tal, talvez seja diferente. Então pensa direitinho, sim, se tem coisas que você precisa adaptar e tal. E lembra que se é porque um método deu certo no passado para alguém, não significa necessariamente que vai dar certo para você. Pegando esse ponto aí de métodos também, é a dispersão de atenção e falta de foco dos produtores de conteúdo. São bombardeados, né? São bombardeados, exatamente. E às vezes não dão tempo ao tempo de botar à prova um método. Então, acho que tem que ser resiliente também para entender, não, é isso aqui, vou testar e tal, tudo mais. Tem que ter adaptabilidade, tem que ter interação rápida e tudo mais. Mas também não... método X, Y, testei fiz um lançamento com o método Y, não vendi pouco. Não, agora eu vou para outra coisa aqui, vou tentar perpétuo, tipo, uma coisa totalmente distante uma da outra. Então, acho que tem que dar tempo ao tempo, que aí se conecta com tudo que a gente já falou aqui. Cara, empreendedorismo. Então, assim, de novo, outra coisa também que é importante, assim, para mim, é, cara, pensar no produto. E não somente na venda. Pensar na longevidade do teu negócio, sabe? Então, acho que não é o pico do dinheiro que você faz hoje, mas o quanto você vai perpetuá-lo. Se o pão for ruim, você não vai voltar na padaria pra comprar de novo, né? Exato. Então, acho que esse é fechar aí. Legal. Bom, a gente fez a promessa no início de que a gente ia falar um pouquinho sobre a cozinha da Hiro. A gente ia abrir o outro lado da mesa e acho que essa é a hora. Vamos falar um pouco como é que pra vocês é estar do lado de lá. Tem muita gente assistindo a gente aqui que tá buscando empreender na internet, que de alguma forma já faz isso hoje, né? Ou tá começando agora. Mas a gente tá do lado oposto, criando experiência e criando produto pra essas pessoas. Como é que é, assim, se colocar nos sapatos, né, desse empreendedor digital? O quanto que vocês têm dificuldade hoje de entender esses perfis e de levar isso para produto? E aí pode abrir a cozinha mesmo, né, Edu? Sim. Mostra aí o que vocês vivem no dia a dia. Cara, assim, ó, eu tenho o privilégio de ser produtor de conteúdo. Tem isso, covardia. Né? Também, de ser cliente também e trabalhar pensando até nas minhas necessidades. Ele faz pra ele mesmo. Inclusive, eu acabo fazendo, pensando como cliente também. E mesmo se eu não fosse produtor de conteúdo, não fosse cliente, eu acho que essa virada de chave
para quem tá do nosso lado aqui, né, tá entregando experiência, tem que ter também. Então a gente tem que se colocar no outro lado, pensar como cliente, ter empatia e tudo mais. Então acho que ser customer centric não é responsabilidade de UX, de produto, é responsabilidade de todas as empresas, os produtores de conteúdo também. Então é sobre relacionamento e entender quem tá na outra ponta ali e tudo mais. Então sendo sucinto aí. Pro João é mais fácil, então. Resumindo. Sim. Não quer dizer que seja mais fácil, tá? Mas eu tenho uma vantagem. Cara, assim, tem que meter a cara mesmo, assim. Não tem jeito. Eu não vou estalar o dedo e virar um produtor que fatura 10 milhões amanhã vendendo curso. Isso não significa que eu não possa me colocar no lugar deles, acompanhar eles, aprender com eles, participar dos eventos que eles vão. Enfim, você tem Conhecer que... as dores, né? Conhecer as dores, você tem que mergulhar nesse mercado, assim, não tem jeito. Então, participar, inclusive, das estratégias que a gente tem dentro da própria Hero, que não é só porque é outra área que tá tocando, que eu não vou me meter lá e vou entender por que a gente tá fazendo isso, por que a gente faz a live quinta-feira, por que a gente capta lead para, enfim, todas as estratégias e tal. Então, assim, você tem que mergulhar no universo. O quanto mais você puder ter a experiência de fazer de fato, melhor. Então, recentemente, inclusive, o Léo estava comigo lá, a gente estava na imersão, fazendo lançamento e tal, fazendo tráfego, coordenando o time, enfim, vivendo toda a experiência. Então, você tem que mergulhar e sem olhar para trás, assim. Isso que se você não tiver essa gana, se você não tiver essa vontade, não adianta. Então, acho que esse para mim é o ponto principal. Como eu falei lá no início, o que te salva no fim do dia é estar em contato constante e pleno com as pessoas, com os clientes e tal. Cara, eu não sei aplicar o método certo lá de design thinking, blá, 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 blá. Cara, tudo bem. Não sai de perto do cliente, fica com ele lá. Vai lá acompanhar, conversa com ele antes do lançamento, conversa com ele depois, acompanha o lançamento e tal. Isso no final vai te salvar. E aí a posição privilegiada que a gente tem como plataforma, ela é legal também porque te faz enxergar padrões, assim. Acho que esse é o principal ponto, como eu também falei lá no início. Cara, não importa o nicho, se o cara tá vendendo preparatório para diplomata ou curso de cardiologia, ou, sei lá, qualquer nicho, ou estratégia e tal. Um padrão que eu vejo é isso. Todos os clientes que eu vejo que são bem-sucedidos, eles têm uma atenção obstinada pelo cliente. Ponto. O cara entrega o conteúdo, ele tá lá, cara. Fala, e aí, viu? Gostou? O que você achou? O que dá pra melhorar pro próximo lançamento e tal, etc, etc. Então, cara, isso aí pra mim é fundamental e a gente nessa posição de plataforma consegue enxergar esses padrões e tal. Acho que isso é bem legal. E na Rede Spark, assim, existe uma probabilidade maior de dar certo, tá? Só falando. Só pra não perder o jabá. Né? Se você está nesse momento em casa e acha que o time de produto trabalha numa caixa fechada, com luz apagada, um monte de LED em volta, aquela cadeira gamer, na verdade não. Eles participam de reuniões de negócios. Eles entendem de negócios e por isso que fazem o produto que fazem. Mas é porque a galera tem essa visão, assim. Eu sou de produto, eu sou de design, eu não sei o que eu tô fazendo do lado de lá, eu tô só programando e trabalhando com código. E uma das coisas que a gente pode quebrar aqui é esse tipo de visão. Porque vocês estão trazendo coisas de comportamento, de psicologia, de falar com pessoas, de ser centrado no cliente, de estratégia. E isso é muito legal, porque não é o que a grande parte tem, né, de visão dessa área. E aí vem uma pergunta. Qual a maior dificuldade hoje, no momento que vocês estão lá atrás, e mesmo através das pesquisas, ou mesmo através de conversas, vocês não conseguem encontrar aquela resposta? Como é que vocês tomam uma decisão, assim? Então, tem alguns momentos que você precisa dar um salto de fé, que a gente gosta de falar, que é basicamente, cara, eu não tenho todas as informações que eu preciso para tomar uma decisão, mas eu preciso tomar uma decisão. Então você dá um salto de fé. Salto de fé. Salto de fé. Dá um salto de fé. Pode ser que você caia? Pode, mas você precisa saltar, não tem jeito. E tem visão de negócio. A gente falou pouco sobre isso, porque a pauta acabou sendo mais experiência do usuário e tal. O input do cliente, ele é talvez o mais importante de todos. Por isso que a gente tá falando. Conversa com o cara e tal, papapá. Mas ele não é o único. Então existe visão de negócio também. Ponto. Você tem uma visão clara, você tem uma estratégia, você sabe aonde você quer chegar, e isso te direciona.
Isso te faz tomar decisões e tudo mais, de acordo com aquilo, com os resultados que você quer chegar. Vou dar um exemplo aqui de experiência, talvez o João tenha, um exemplo de experiência de usuário pior do que poderia ser por conta de um objetivo de negócio. Paywall. O que é uma experiência melhor? Você abrir um site lá do jornal que você segue e lê o artigo, ou você esbarrar com um banner que manda você pagar $5? Pop-ups. Você vai perguntar pro usuário, e aí, cara, você prefere que eu bote um pop-up? Problema ou solução? Você prefere que eu bote um paywall na tua Você cara? prefere pagar ou não pagar? Exato. Você prefere pagar ou não pagar? Então, tem a visão de negócio que te orienta a tomar decisões também. Assim, acho que isso é bem, bem relevante, que quando o feedback do usuário é conflitante, e muitas vezes é conflitante, um quer A, outro quer B, outro quer C, outro quer D. Como tomar a decisão. A visão de negócio vai te direcionar, não, pro meu negócio, que vai me ajudar a tomar, a ter mais resultados. É isso A andar aí. em direção do meu objetivo é A, então eu vou fazer A. E tem aquele... Priorização é a arte de dizer não, né? Então, assim, é muito difícil também. A gente tem oportunidades, tem uns montes ali, né? Mas na hora do bicho pegar, o negócio fala alto também. Assim, todo mundo tem uma direção que tem que ser seguida. E assim, existe aquela coisa que são níveis de incerteza, né? O nosso trabalho ali, principalmente de UX, produto e tudo mais, é diminuir esse nível de incerteza. Mas não quer dizer que a gente vai saber a resposta 100%, tá? A gente diminui esse nível de incerteza para ser o mais assertivo possível. Então é sobre isso aí. Você que já testou a plataforma da Hero, pode mandar feedback pro e-mail que o Bernardo passou aqui sem querer. Tem uma galera guardando. Por querer, não fala isso. Foi por querer, pelo amor de Deus. Se você ainda não conhece a plataforma da Hero, faça, por favor, seu cadastro com o link que tá aqui embaixo. Exatamente. Pra entender se esses caras fazem um bom Exato. trabalho ou não. Exato. Pra julgar a gente lá. Pode julgar. Exatamente. Essa é a maior força que a gente tem nessa vida, que é ter a capacidade de julgar as pessoas. Então vamos entrar na Heroes Park, agora vocês já sabem, já viu a cara deles. Vocês já podem falar, quando tiver alguma coisa que você não gostou, você fala, o Bernardo. Chefes de já, cozinha. Exatamente, já conheceram o chefe de cozinha. Vamos pegar esse gancho, porque eles estão falando aqui, né, Edu, pra caramba. E a gente não pegou muito quem vocês são, por que vocês estão aqui, qual que é a trajetória. Então, pra quem esperou até esse momento ouvindo vocês e achou relevante, conta um pouquinho quem é o João, quem é o Bernardo, por que vocês estão aqui, quais são experiências anteriores, até pra provar, né, Edu, que a gente não traz ninguém que a gente não confie ou não tenha destaque. E que não são robôs também, acho que é bem importante também a gente falar que os funcionários da Heroes Park não são robôs. Sou humano. São seres humanos. Vou falar? Pode começar aí. Beleza. Cara, apesar de hoje estar na área de design, eu fui 7 anos programador, tá? O que, na verdade, foi muito bom, porque esse background me dá um know-how diferenciado, principalmente na parte de design. Mas eu fiz essa migração para o X porque eu realmente senti a falta desse contato mais humano, de estar interagindo com a galera e tal. Não tá só na frente do computador ali. E eu sempre gostei de ensinar. Desde a época da faculdade, sempre ministrava workshops e tal, então eu sempre gostei de expor o ensinamento, né, tudo que eu aprendia. E aí, desde 2018, eu iniciei mais formalmente workshops presenciais, e quando eu vim para São Paulo, que eu sou gaúcho, né, morei 2 anos em Joinville, mas quando eu fui para São Paulo, aí em 2019, eu realmente aumentei essa força aí de empreendedorismo. Só que o meu modelo sempre foi mais presencial. Aí depois com a pandemia eu tive que me adaptar pro digital e tal, modelos ao vivo ali e tudo mais. E aí a gente volta àquele ponto de estar sempre se atualizando, né? Então a perspectiva é a gente lançar produtos, cursos gravados e tal. E eu tenho o privilégio de estar trabalhando na melhor plataforma aí de produtos digitais, né? Então já é um privilégio para mim também, Bebe uma da fonte. vantagem, né? Então, acho que resumindo, é isso. Sou criador de Design Ops Lab, então eu ensino muito sobre design também. Faz seu jabá aí, João. Cadê seu arroba? Então, @Design Ops Lab. Então, quem tiver O interesse João aí está de... sendo humilde. O de João é a entender. maior referência no Brasil de Design System e Design Ops. não Só sou pra eu que tô deixar dizendo, claro então que- são Se você feedbacks, não sabe o que é isso, são joga no testemunhos Google. aí agora, são Exato. testemunhos. Tem que escutar o seu cliente. A gente vai Design escutar System ele agora. e Exato. Design Ops. Exato. Bom, é isso. Modesto. Boa. Cara, eu sou empreendedor de tecnologia.
Acho que é assim que eu me defino e provavelmente vou continuar me definindo por bastante tempo. Eu sou sócio do Rafa, que vocês conhecem aqui. Que a gente deu golpe. Exato, do Rafa Carvalho, que foi destituído do podcast hoje. Há acho que 10 anos, sei lá, ou mais. E basicamente, há muito tempo atrás, eu conheci o Rafa por uma outra empresa nossa, anterior, a HeroSpark, que eu fui o primeiro funcionário de uma empresa no qual o Rafa era sócio, que era uma empresa de consultoria e treinamento para outros empreendedores de startups. Então foi uma época que as grandes metodologias e tal de startup, né, de tecnologia e tal, ainda estavam começando a ser difundidas, e a gente basicamente trabalhava diretamente com os empreendedores e tal. Então era uma empresa essencialmente de educação e de consultoria. Eventualmente eu virei sócio dessa empresa também com o Rafa, e a gente trabalhava com cursos online. Uma época que a gente vendia curso online, mas não se chamava ainda lançamento, não se chamava semente, não se chamava nada disso. Era outra pegada. Quando a gente estava com essa empresa trabalhando com cursos online, a gente teve necessidade de tecnologia, de plataforma, numa época em que tudo era mato. Então a gente começou, e a gente tinha a expertise de construir produtos digitais, né? Produtos de software. Eu vou falar produtos de software, porque produto digital pode ser também infoproduto. Sim. Então a gente começou a construir pra gente e começou a conversar com as pessoas e começou a ver que muita gente tinha essa mesma necessidade e tal. Isso eventualmente levou a gente a criar a plataforma, e a gente por muitos anos aí foi uma das principais plataformas de ensino à distância do Brasil, até que eventualmente a gente fez a fusão com um dos nossos maiores concorrentes, que era a The Box, do Nilson, e aí a gente virou sócio também do Nilson. Então, e a HeroSpark nasceu. Então eu já trabalho com produto há muito tempo, como eu falei lá no início, desde que as coisas começaram a se desenhar um pouco mais, que a empresa foi crescendo, que eu sou responsável por produto na Hero. Não coincidentemente, antes disso, eu era a pessoa que tinha mais contato direto com o cliente, então isso me levou ao produto muito naturalmente, até que eu comecei a me formar mais tecnicamente na disciplina de produto, de software mesmo. Mas é basicamente isso. Então acho que a gente está nessa toada aí há mais de 10 anos e tem muito mais tempo pela frente ainda. Vocês sabem do que estão fazendo. Se não fizesse produto, ia ser designer. Deu pra perceber, né? Que tem a veia puxada. Pseudo-designer, pseudo-designer. Dependendo de quem pergunta, eu falo que eu sou designer. Designer de coração. Todo mundo que assistiu esse episódio vai querer ser designer depois. Todo mundo vai querer ser designer. Até eu fiquei com vontade. Porque tudo é design. Tudo é design. A gente aprendeu Tudo isso. é design. Pegou isso aí. Tudo é design. Como as coisas se encaixam é design. A gente vai pensar na thumb desse vídeo aqui, falando sobre design. Preço é design, a gente não falou disso também, mas preço é design. Quanto vai custar o seu produto? Isso é uma decisão de design também. Então é isso, pessoas. Vamos fechar? Vamos fechar por aqui. Só pra gente encerrar, então. Uma dica pra quem tá começando ou pra quem já fatura, pra quem tá se aventurando no empreendedorismo digital. Se vocês pudessem sentar com um cara hoje e falar, pensa nisso. É O isso. que vocês trariam? Eu vou dar uma dica tediosa, posso? Sim, uma dica chata, porém muito importante. Clichê mais importante. Não sei se é clichê, talvez. Cara, lembre-se que você está construindo um negócio. Lembre-se que você está construindo uma empresa. Então tem aspectos desse processo que são muito importantes, que muitas vezes são, subestimados pelo pessoal do nosso mercado, que é uma empresa que não tem gestão financeira vai quebrar. Uma empresa que não tem um bom fluxo de caixa vai quebrar. Uma empresa que tem briga entre sócios vai quebrar. Então, assim, lembre-se que você está construindo uma empresa. Todos os métodos, as estratégias, tudo que você vai fazer, que você vai aprender e tal, é extremamente relevante para o seu sucesso. Mas lembre-se também que existe um arcabouço de gestão, sem querer parecer, tedioso, como eu falei, mas lembre-se disso, você está construindo uma empresa, você está construindo um negócio, você está impactando pessoas, tem alguém clicando no botão, o plim-plim da venda no seu celular não foi mágica, o anúncio não virou venda por mágica, alguém clicou naquele botão, comprou um conteúdo seu e você faturou. E tem uma empresa por trás, e essa empresa ela precisa de seriedade, ela precisa de método, de gestão e tal. A maioria das empresas, elas morrem
por suicídio, não por assassinato, tem essa frase, né? As empresas, elas quebram por falta de gestão financeira, por briga entre sócios, por falta de gestão e tal, muito mais do que competição ou qualquer outro fator externo. Então lembre-se disso e você vai construir um negócio digital de sucesso e resiliente. Boa. Antes de ir para Dubai, faça gestão. Assina embaixo. Tem uma frase que é muito legal, que se repete bastante no livro Segredos da Mente Milionária, que ele diz o seguinte: preparar, fogo, apontar. O que isso significa? Que a gente nunca vai estar 100% pronto. Então, realmente, para quem está começando, cara, existe uma infinidade de conhecimento aí, mas teste, lance, bota o seu produto, a oferta ali e vai conversando com o seu cliente, vai pegando feedback, melhoria contínua e tudo mais. Então, essa frase significa isso. Então, acho que pego isso tudo que foi falado, que eu acho que a gente falou muito sobre isso, né? Tem que ser tratado como um negócio, mas para quem tá começando, é isso, tem que botar cada tapa mesmo, testar e ir crescendo continuamente. Vai para Dubai, pode ir para Dubai, dinheiro existe para ser gastado mesmo, não tem problema nenhum ir para Dubai, mas trabalhe para ir para Dubai pro resto da vida, não ir para Dubai uma vez porque você fez um bom lançamento e não ir nunca mais. Então acho que esse é o ponto. Exatamente. É isso. Gente, agradecer muito a presença de vocês, acho que o papo nosso foi bem legal, a gente conseguiu trazer vários tópicos, acho que a gente desmitificou um pouco assim o design, né, acho que talvez muita gente pensava no design como uma coisa assim, artística, de pequenos detalhes, a gente entendeu mais atrapalhado que ajudando. Sim. Não, mas a gente começa de entender as decisões que são tomadas aqui, né, então assim, acho que sensacional. Léo, tem mais algum aviso? Não, é isso. Agradecer o pessoal também. Fiquem ligados, porque continuamos com as rapidinhas, com os heads. Boa, obrigado, mais por aí. Foi muito bom. Valeu, muito bom. Bom demais. Isso aí. Contem com a gente, meninos. Eu tenho Acompanhe o HeroCast. só uns avisos aqui pra você que tá assistindo a gente. Por favor, se você não deu like, né? Vamos aproveitar e dar o like agora. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, né? Nós temos vídeos assim pra mudar o seu esquema, pra mudar a sua empresa todos os dias. Então vamos se inscrever aqui também. E eu tenho aqui, acabei de receber uma mensagem aqui do Rafa falando pra eu não me esquecer de falar pra vocês enviarem esses vídeos, principalmente pras pessoas que acham que design é perfumaria. Envia pra galera aí no teu WhatsApp aí que o pessoal tem que assistir esse conteúdo. E é isso aí, gente. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Valeu.